Bem-vindas, então, a cada um de vocês. Estamos nós aqui no início de mais uma aula da nossa disciplina na pós-graduação, avaliação de ecoeficiência e sustentabilidade aplicada a projetos. Estamos dedicando essas horas a um alinhamento conceitual e vamos seguir, avançar hoje, não é, para esses conceitos de indicadores e índices. Portanto, essa é a parte 2, em continuidade à parte 1, que foi disponibilizada para a turma na semana passada. Então, seguindo o roteiro, vamos resgatar, não é? Na parte 1, nós fizemos uma introdução bastante importante. A minha intenção foi fazer uma comparação entre o que eu estou chamando de economia convencional com uma outra economia possível, que é a economia ecológica. Então, aqui eu partilhei críticas, não é? A economia convencional, críticas essas bastante comuns em diversos autores, em diversas publicações, destacando basicamente, não é, algumas características de ambas e destacando os benefícios, né, de uma outra economia baseada aí no sistema ecológico por base. Na sequência, falamos rapidamente sobre ecologia industrial e economia circular. Evidentemente, elas trazem alguns benefícios, não é, rumo a uma suposta pretensa sustentabilidade. São conceitos, são abordagens muito em voga no mundo todo, inclusive no Brasil. Na sequência, apresentamos o conceito de ecoeficiência e o conceito de sustentabilidade. Vale a pena observar que uma avaliação de ecoeficiência, ela sem dúvida nenhuma contribui para a implementação da sustentabilidade de determinado processo, de determinado sistema. E a partir de hoje, então, a gente vai introduzir, não é, como contextualização, a viabilidade de projetos, que é um tópico que dialoga muito com o que tínhamos discutido inicialmente, os critérios de tomada de decisão em projetos. E, sem dúvida, vamos aí nos dedicar aprofundando sobre indicadores e índices, sobre diversos aspectos. Finalizaremos aqui apontando a questão das ferramentas de ecoeficiência e sustentabilidade, que a gente vai estar estudando ao longo das próximas aulas e do semestre como um todo, apresentando algumas considerações. Aqui, indicação de atividade assíncrona, na verdade são vídeos especialmente selecionados como suporte ao estudo de vocês. E, no final, as referências das principais fontes consultadas, para a elaboração desse material de apresentação. Viabilidade de projetos. É muito importante entendermos que, do mesmo modo que temos aí tomadas de decisão embasadas em diversos tipos de critério, então, princípios técnicos vão possibilitar uma avaliação de viabilidade de projetos tecnicamente falando. Igualmente em termos econômicos, né? Dependendo aí dos princípios que a gente está utilizando para avaliação. Na sequência, ambiental, uma outra perspectiva, uma outra dimensão, e social. Então, a viabilidade de um projeto nessa ampla percepção da sustentabilidade, não é? Ela vai requerer uma integração da viabilidade de projetos sobre essas diversas perspectivas. Então, é importante pensar que, digamos assim, para que um determinado projeto tenha viabilidade ambiental, talvez seja necessário que esse projeto sofra algumas alterações, né? Isso certamente vai o quê? Implicar em mudança técnica, evidentemente implicar em viabilidade econômica e assim por diante, né? Então, as tomadas de decisão para projetos, para empreendimentos, embasadas em diversas fontes de critério, e aqui social envolve aí vários, né? Vários aspectos, inclusive o aspecto ético que discutimos já há algumas semanas. Então, da interação deles todos é que a gente vai poder pensar numa viabilidade integrada de projetos no contexto da sustentabilidade. Viabilidade ambiental. Vamos dar uma ênfase, então, para a viabilidade ambiental.
A gente pode acompanhar junto aqui essa conceituação. A análise de viabilidade ambiental tem como fundamento estabelecer os requisitos de desempenho ambiental a serem incorporados ou adequados a projetos, empreendimentos e atividades, tendo em vista a manutenção dos padrões de qualidade ambiental previamente à sua implantação. Ou seja, esses padrões de qualidade ambiental, eles antecedem a avaliação de viabilidade ambiental. Os requisitos de desempenho ambiental são formalizados por meio do licenciamento ambiental. Já tínhamos comentado rapidamente isso anteriormente, mas vale a pena pontuar, não é? Evidentemente que a viabilidade ambiental, toda a parte de avaliação de impacto ambiental, ela culmina, não é, no processo de licenciamento. E aí a gente não pode deixar de comentar, infelizmente, regulamentações aí em avaliação, em apreciação, PL, não é? Uma PL específica que está propondo uma grande simplificação do licenciamento ambiental no Brasil, o que é algo absolutamente lamentável, não é? E ao mesmo tempo a gente percebe que diversos grupos, inclusive grupos empresariais sérios e realmente comprometidos com a prática da sustentabilidade, já vêm se manifestando formalmente contrário, não é, a essa simplificação, a toda essa situação de instabilidade jurídica, e nada realmente contribuindo para a razão de ser da avaliação ambiental, de viabilidade ambiental. Vamos trazer agora um modelo de avaliação ambiental, né, que é realmente bastante conhecido, consagrado, do PNUMA, de 2004, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Esse modelo ele permite uma avaliação contínua do estado do meio ambiente a partir da matriz FPEIR, que a gente, né, é uma sigla, né, bastante conhecida, força motriz, pressão, estado, impacto e resposta. Então, a descrição desse modelo. A força motriz, isto é, as atividades humanas, produzem pressões no meio ambiente que podem afetar o estado do meio ambiente, o qual, por sua vez, poderá acarretar impactos na saúde humana e nos ecossistemas, levando a sociedade a emitir respostas por meio de medidas, as quais podem ser direcionadas a qualquer elemento do sistema. Então, essa dinâmica aqui ela é muito bem ilustrada por meio dessa figura. Como vocês puderam observar, a força motriz normalmente ligada à ação antrópica, não é? Que vai estar causando uma pressão no meio ambiente, né? E é essa pressão que vai alterar, pode afetar e até comprometer mesmo o estado desse meio ambiente. Impactos, né? No caso aqui, o que nos apreende são sempre os impactos socioambientais adversos, né? Provocando as respostas da sociedade, que eu acabei de comentar com você. E eu quero chamar a atenção para essas flechas aqui, não é? Evidentemente que essas respostas elas vão afetar direta ou indiretamente os outros 4 elementos. Depois vocês podem dar uma paradinha nesse momento do vídeo e ler com mais atenção o detalhamento de cada um deles. Agora, falando sobre métodos para avaliação. A literatura e a prática profissional na área ambiental relatam diversos métodos para avaliação de impactos ambientais. Então, quando a gente está falando em avaliação de impactos ambientais, a gente está falando em viabilidade ambiental, e num sentido ainda mais amplo, não é? Apontando aí para uma possibilidade de sustentabilidade. Então, dentre esses métodos de avaliação de impactos ambientais, a literatura destaca redes de interação, matrizes de impacto, sobreposição de cartas geográficas, estabelecimento de cenários, a avaliação do ciclo de vida, análise multicriterial, modelagens matemáticas, né, que possibilitam aí uma simulação, a parte toda de previsão, técnicas de geoprocessamento e valoração ambiental. Então, existe, né, eu cito este autor, mas a literatura, esses autores, mas a literatura ligada aí à viabilidade ambiental indica uma multiplicidade grande de métodos de avaliação. Certamente, aqui na turma, alguns de vocês já teve contato, já trabalhou, já estudou, tem familiaridade com algum ou alguns destes métodos.
dando andamento aqui a mais alguns conceitos, né? A ideia de alinhamento conceitual nesse início de semestre. Então, um conceito importante é o de padrões de qualidade ambiental, ou seja, elementos de referência para diversos parâmetros que estabelecem a qualidade ambiental admitida ou requerida para o meio ambiente. Eu acho que é um conceito bastante familiar à maioria de nós. Resistência ambiental. Capacidade do sistema ambiental de manter sua estrutura e função diante de uma pressão externa. Capacidade de suporte. Bem ecológico, não é? Bastante ecológico. É a capacidade do sistema ambiental de suportar uma demanda em termos de produtividade, energia, produtividade primária, normalmente é chamada, de modo a manter, de modo a sustentar todas as estruturas e funções básicas do sistema. Por fim, resiliência, capacidade do sistema ambiental de assimilar os efeitos externos, no caso, né, e retornar ao equilíbrio ou equilíbrio anterior, né, ou a nova condição de equilíbrio. Então, esses conceitos aqui, eles fazem parte daquele modelo que eu acabei de passar para vocês, da força motriz até a geração de respostas. Seguindo agora para indicadores e índices. É muito comum as pessoas confundirem, né, esses conceitos. Eles estão interligados, têm uma função prática idêntica, na verdade, muito semelhante, mas a rigor, não é? Então, um indicador é uma ferramenta que permite abstrair informações sobre determinado objeto, serviço ou cenário. Índice se refere ao valor agregado de um conjunto de indicadores. Ou seja, o índice nada mais é do que um indicador composto por diversos indicadores. Falando mais sobre indicadores, bem em fundamento mesmo, assim. Podemos acompanhar o que esse autor, o Catani, nos traz. Um indicador é uma informação processada que busca gerar uma ideia sobre um fenômeno e sua evolução. O indicador é um sinal que se refere a uma das características do fenômeno a qual se deseja colocar em evidência, possibilitando um ponto de referência que baliza nossa análise. Seguindo aqui, o indicador possibilita simplificar, medir, comparar e comunicar informação, evidentemente auxiliando a visualizar o comportamento dos agentes ou do sistema. A utilização de indicadores tem como objetivo simplificar as informações de caráter técnico e científico para transmiti-las de forma sintética, assim melhorando a comunicação de fenômenos muitas vezes complexos. As informações são mais facilmente utilizáveis por gestores, políticos, grupos de interesse e público em geral. Em comunidades em situações de crise, sejam essas crises de ordem social, econômica, ambiental ou várias delas, os indicadores auxiliam a apontar um possível caminho para a solução, para a superação dessas crises. E, portanto, para projetar um futuro melhor. Um bom indicador alerta sobre um problema antes que ele se torne muito grave e indica o que precisa ser feito para resolver tal problema. Então, aqui uma pergunta, não é? Como definir bons indicadores? Então, de um modo bem didático, um bom indicador, ele deve ser simples, de fácil interpretação, capaz de demonstrar tendências com facilidade, não é? Ser relevante, facilitar o entendimento do sistema, no caso, o sistema em estudo, e também proporcionar bases sólidas para comparações, né, de diversas situações e uma tomada de decisão. Agora, atenção aqui, e muita atenção mesmo, eu quero trazer algumas ressalvas. Não é? Por trás de um indicador, né, um indicador de desempenho, que é o que a gente está dando ênfase, existe uma visão de mundo, um arcabouço teórico, uma tendência, um viés. E é inevitável, pessoal, por trás de cada indicador, essa é a realidade que se apresenta. A evolução do fenômeno monitorado
será influenciado pelos julgamentos, decisões e comportamentos que serão observados, medidos e comunicados, em harmonia com o posicionamento prévio adotado. Acho que está sendo possível acompanhar aqui a linha de raciocínio com facilidade. A efetividade da influência de um indicador sobre os comportamentos, no caso das pessoas, da sociedade, dependerá da aceitação, seja essa aceitação consciente ou inconsciente, da sua validade, bem como da submissão ao seu sistema de estímulos. Eu faço questão de chamar a atenção, para que a gente entenda muito bem as implicações de uso de indicadores. Trazendo aqui alguns exemplos de indicadores, Então, indicadores de condições ambientais, indicadores de desempenho, gestão ambiental, indicadores de desempenho operacional. Então, temos aqui, pensando em condições ambientais, exemplos. Concentração de contaminantes no corpo d'água em que são lançados efluentes, ou a concentração de um determinado poluente no ar, um nível de ruído medido na comunidade, são bem indicadores de condições ambientais, facilmente medidos e monitorados por meio de instrumentos, no caso, instrumentos específicos. Agora, quando a gente fala em desempenho da gestão ambiental, recursos financeiros gastos na redução de consumo da água, por exemplo. Outro, horas de treinamento anualmente dispendidas para a melhoria da competência das pessoas para cuidados ambientais. Outro exemplo, número de interações com a comunidade. Pensando aqui, gente, gestão ambiental, tá? Na linha aí, por exemplo, da ISO, a família ISO 14001, Agora, indicadores de desempenho operacional. Por exemplo, quantidade de água utilizada por dia ou por unidade de produção. Quantidade de resíduos gerada por unidade de produto produzida. Esses são os indicadores mais utilizados e associados à ecoeficiência. Vimos que esse conceito, essa prática de ecoeficiência está muito ligado à produção, à produtividade, às indústrias, certo? Então, são exemplos muito simples e muito básicos, que eu estou trazendo para vocês para ilustrar, para não ficar tão abstrato esse nosso estudo sobre indicadores, com aplicações em diferentes contextos. Agora vamos dar uma ênfase, evidentemente, aos indicadores de desempenho ambiental. Então, o que o Felipe Júnior nos traz, conceituando? Parâmetros que fornecem informações a respeito de uma atividade ou cenário em relação aos fatores ambientais, assim possibilitando a realização de análise, conclusões e tomada de decisões estratégicas. Então, caracterizando aqui a importância dos indicadores de desempenho ambiental. Exemplos de aplicações na nossa área ambiental. Implementação de planos de bacias hidrográficas, recuperação de áreas degradadas, remediação de áreas contaminadas, elaboração de relatórios de situação ambiental, por exemplo, para o município, acompanhamento do desempenho de sistemas de gestão ambiental em diversas escalas, certo? Alguns exemplos, muito comumente adotados na indústria. Então, se eu penso em águas residuárias industriais, então qual que é o metro cúbico de efluente gerado por tonelada de produto produzido? Emissões de dióxido de carbono, toneladas emitidas para a atmosfera por toneladas produzidas de produto. Está muito em voga, devido aí ao contexto da descarbonização. Consumo de energia elétrica, quilowatt consumido por toneladas produzidas. Então, são formas muito comuns de medição e de monitoramento adotada pela indústria. Agora, se a gente amplia e pensa no âmbito internacional, então existem indicadores econômicos, sociais, ambientais e institucionais. E vamos ilustrar com um exemplo do PIB, que é o Produto Interno Bruto, é um indicador bastante conhecido e aplicado no mundo todo. Ele é consagrado como um indicador de desempenho econômico. Então, o que é o PIB? É a soma, em valores monetários, de todos os bens e serviços finais produzidos em uma região,
país, estado ou cidade, geralmente no período de um ano. Então, vocês sabem que anualmente, né, sai aí um ranking de PIB de um país, de um estado, de um município, enfim. E aqui, embora ele seja consagrado, não é, como um indicador de desempenho econômico, por todos os governantes ao redor do mundo, a gente precisa destacar essas ressalvas que eu escrevi aqui para vocês. Vamos considerar, vamos lembrar que o bem-estar coletivo ou individual e também danos ambientais, eles não são considerados, não são levados em conta no cálculo do PIB. Portanto, o PIB, como uma bússola ao desenvolvimento econômico, gerou nas últimas décadas a maior disponibilidade de bens econômicos da história da humanidade. Isso é indiscutível, né? E, simultaneamente, uma inédita desigualdade social, exclusão crescente, expansão da escassez e devastação ambiental. E eu, evidentemente, que vou me colocar totalmente à disposição para a gente conversar mais sobre isso no segundo momento aqui, participação, interação entre nós na turma. Aqui eu vou indicar 3 vídeos, né? São sugestões de vídeos para quem tiver interesse em ampliar as percepções. Então, são 3 vídeos, cada um deles gravados por diferentes professores, né, com diferentes especializações, enfim. Esse primeiro aqui, contabilidade ambiental, eu estou falando em contabilidade mesmo, né, aquilo que a gente conhece, receitas, despesas, passivos e ativos, mas não a convencional, né? É a contabilidade ambiental, é a contabilidade verde, que propõe a prática de integrar na contabilidade das empresas, digamos assim, todas as chamadas externalidades que a gente já veio comentando anteriormente. Então, recomendo, realmente bastante didática essa apresentação sobre o que é a contabilidade ambiental e as aplicações dela. A rigor, a gente se sente muito à vontade de afirmar que, infelizmente, no mundo todo e no Brasil, existe muito, muito, muito a ser melhorado, a ser aprimorado em termos de contabilidade nas empresas. É inegável isso. O segundo vídeo, que trata, né, desmistificando o PIB. O autor do livro, que é o Paulo Roberto Silva, ele é autor desse livro, Economia, Consciência e Abundância. É um livro muito interessante, faz uma crítica aguda, né, ao nosso grande sistema, do que ele chama de economia predominante. E ele traz aqui realmente toda a falácia que representa o PIB enquanto um indicador de crescimento econômico e de riqueza, tá certo? Por fim, uma aula sobre valoração de serviços ecossistêmicos. Vocês sabem que existem diversos métodos de valorar os serviços ecossistêmicos, de valoração ambiental, não é? Tanto uma grande categoria que é o de uso, quanto o de não uso, né, do recurso ambiental. E realmente recomendo firmemente para todos vocês que têm interesse nessas temáticas daqui de sustentabilidade e também em possibilidades de monitoramento, de avaliação, de mensuração. Agora, vamos dar andamento aqui à questão dos índices. A gente estava vendo os indicadores e agora a gente vai dar uma ênfase aos índices, que são construídos como? Agregando indicadores-chave separados em uma única métrica de acordo com um método especificado. A aparente simplicidade das saídas dos índices torna-as atraentes para formuladores de políticas e tomadores de decisão, uma vez que grandes quantidades de informações podem ser condensados em valores mais gerenciáveis e comparáveis. Como eu comentei, os índices eles são indicadores compostos. Os benefícios dos índices incluem facilidade de interpretação, capacidade de classificar alternativas, assim facilitando a comunicação e tornam centrais o desempenho e o progresso na arena política. A principal crítica dentro da pesquisa, né, no campo da pesquisa sobre os índices é a sua natureza subjetiva. A determinação dos pesos, né, dos vários indicadores que o compõem,
É geralmente feito por meio de métodos participativos, né, podendo contar com contribuições de especialistas, ou não participativos, tá certo? Os formuladores, os criadores dos índices, sejam em universidades, institutos de pesquisa, ou mesmo em grupos empresariais, eles constroem um determinado índice de acordo com os interesses para aplicação de interesse. Uma figura bastante didática, não é? Aí sobre um processo simples, né, de construção de índices, evidentemente partindo aqui da base, que seriam os dados primários, que podem ser obtidos das mais variadas formas. Na sequência, esses dados primários, eles são brutos, não é? Então, normalmente, eles precisam passar por algum tipo de tratamento estatístico, e aí temos todo um outro campo do conhecimento, não é? Que é a aplicação de ferramentas estatísticas a um conjunto de dados, ou, no caso, né, tratamento de dados ambientais, né, que é uma aplicação ainda mais específica, a existência, né, a seleção, digamos assim, de indicadores-chave, e a possibilidade de fazer a composição de indicadores para índices. Então, agora, do mesmo modo que eu tinha dado o PIB como um exemplo de indicador, então agora eu estou trazendo aqui dois exemplos de índices. Um é o famoso IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, e o outro é a pegada ecológica. Então vamos lá. O IDH, como é de conhecimento geral, ele é um índice ligado, ele tem o objetivo de avaliar a qualidade de vida das pessoas, das populações. É composto a partir de dados ponderados, de expectativa de vida ao nascer, educação, o valor médio do rendimento dos cidadãos, né? Ou seja, esse conjunto aqui, né, em termos de longevidade, educação e renda, ele é considerado um indicador de padrão de vida, recolhido em âmbito nacional ou regional ou municipal. Igualmente, todo ano sai o ranking do IDH dos países, dos estados aqui da federação, no caso do Brasil, ou das regiões, não é? Sudeste, Norte, Nordeste, enfim, e também dos municípios. Não é? Então, esse é o famoso IDH. Qualidade de vida, padrão de vida das populações. E o outro exemplo de índice, a pegada ecológica. Né? Ele é um índice baseado no conceito ecológico de capacidade de suporte, converte os hábitos de consumo e estilo de vida em área, em hectare, né, necessária para manter esse padrão, para sustentar esse estilo de vida, esse padrão no sistema analisado. Então, tendo clareza sobre o que significam esses dois índices, eu gosto muito e venho já há muitos anos partilhando com as turmas essa figura, esse gráfico. É um estudo bastante interessante, que apresenta o quê? O desempenho das nações. Então, temos o quê? Vamos lá. A gente tem nesse eixo, no eixo Y, o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, em função, no eixo X, da pegada ecológica. No caso aqui, em hectare por habitante. Tá? Então, necessidade das gerações atuais e necessidade das gerações futuras. A gente entende essa interpretação aí com base nos próprios conceitos. E o que temos? O que temos é que o IDH ele varia de 0 a 1, certo? Numa situação em que quanto mais próximo de 1 o IDH de um determinado país, de uma determinada nação, melhor é o padrão de vida, a qualidade de vida da sua população e vice-versa, né? Caso seja um pequeno IDH. E a pegada ecológica? Na verdade, ela vai estar indicando qual é a área de planeta Terra necessária para manter, para sustentar esse padrão, esse estilo de vida, né? E varia, no caso, né, de 0 a 10. O que os autores desse estudo fizeram? Isso aqui foi retirado de uma publicação, no final eu referencio, que se chama Compêndio para a Sustentabilidade. Tá? Pois então, agrupou, não é? Então nós temos aqui, chamando a atenção, um grupo de países, outro grupo de países, outro grupo de países. Então, nesse grupo aqui temos os Estados Unidos da América, Austrália, Canadá,
Nesse outro grupo, países da Europa do Norte e Oeste da Europa. Nesse grupo aqui temos os países do sul da Europa, mais novos países industrializados. Nesse outro grupo, né, países chamados emergentes, da África do Norte, Oriente Médio e Ásia. Temos aqui o grupo países emergentes da Ásia, América do Sul, mais Turquia, portanto o Brasil está aqui representado, não é? Nesse grupo. E por fim, os países em via de desenvolvimento da Ásia e África. E essa a interpretação desse gráfico, digamos assim, ela é bastante desconcertante, não é? E fica evidenciado que os países que todos nós temos como referência, com altíssimos IDHs, né? Eles possuem uma pegada ecológica de 3, 4 a 5 planetas. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se todos os habitantes do planeta Terra tivessem o estilo de vida da população dos Estados Unidos da América, Austrália e Canadá, por exemplo, né, seria necessário de 4 a 5 planetas. No caso, a gente percebe, né, os países subdesenvolvidos, não é, da Ásia e da África, no qual eles estão abaixo, né? Se toda a população do planeta Terra tivesse esse padrão de vida, nós estaríamos inferior, né, à utilização aí de um planeta Terra. E por que eu comento que isso é altamente desconcertante? Porque nós temos um grande impasse, um grande dilema, né? Esse quadrante aqui é o que representa a sustentabilidade, certo? No sentido de possibilitar para os povos um alto padrão de vida, um ótimo IDH, e ao mesmo tempo se manter dentro dos limites do planeta Terra, os limites ecológicos, que é de um planeta, né? Então a gente tem essa percepção assim bastante chocante, eu diria, do impasse que existe para arrumarmos para uma efetiva sustentabilidade. Eu quero aproveitar para fazer uma ressalva. É evidente que esse estudo ele é uma simplificação, né? Porque dentro de um determinado país, por exemplo, Estados Unidos da América, existe uma desigualdade socioeconômica absurda, né? Assim como num país como o Brasil, por exemplo, né? Mas evidentemente, né, uma aproximação. Sempre que eu estiver utilizando, né, um IDH de um país ou uma pegada ecológica de um país, ele vai estar sendo uma simplificação, porque eu estou englobando aí um contingente enorme de pessoas, né? Uma população grande. Evidentemente que se eu fizer a pegada ecológica, calcular a minha própria pegada ecológica, cada um de vocês calcular a própria pegada ecológica, ela vai estar muito mais exata, digamos assim. Mas, sem dúvida nenhuma, esse estudo ele é muito válido dentro do contexto que estamos aqui abordando na nossa disciplina. E eu já tinha indicado para vocês também um vídeo, né, que é o vídeo Pegada Ecológica, Limites do Planeta, que aborda também sobre isso. Trazendo aqui para vocês um índice de sustentabilidade ambiental, que é o ISA, que é aplicado para países. Então, nós temos aqui uma relação de componentes, de indicadores e de número de variáveis. Então, quais seriam os componentes do ISA? Sistemas ambientais, redução da poluição ambiental, redução da vulnerabilidade humana, capacidade socioinstitucional e responsabilidade global. E aqui uma série de indicadores, cada indicador vai estar fazendo parte de uma desses componentes e as variáveis, né? Então, eu justamente estou trazendo o ISA como um exemplo de um índice que evidentemente demonstra aí a complexidade dele. Na verdade, pensando nesse grande conjunto de indicadores, os números de variáveis para cada um desses indicadores, né? O ISA ele foi desenvolvido na Universidade de Yale e na Universidade da Colômbia, né? E realmente foi abraçado, digamos assim, pela Organização das Nações Unidas. Se eu não me engano, desde 2005 é que ele vem sendo, digamos assim, aplicado
né, possibilitando a comparação entre os países em termos de sustentabilidade ambiental. Um outro índice de performance ambiental é o IPA, né? Então, o IPA, ele também foi feito pelos mesmos criadores do ISA, uma série de modificações, de alteração. Ele é um método para quantificar e classificar numericamente o desempenho ambiental das políticas de um país. Ele utiliza indicadores orientados para resultados, tá? Pelo qual serve como índice de comparação, assim permitindo um melhor entendimento por parte de políticos, cientistas, organizações não governamentais e o público em geral. Então, é um outro exemplo de índice. E trazendo para ilustrar, não é, o ISE B3, que é um índice de sustentabilidade empresarial, tá? Utilizado aqui no Brasil. Ele tem por objetivo apoiar os investidores na tomada de decisão. Que tipo de decisão? Decisão de investimentos. E induzir as empresas a adotarem as melhores práticas de sustentabilidade, uma vez que as boas práticas, né, falando das boas práticas, né, em termos ambiental, social e governança corporativa, contribuem para a perenidade dos negócios. Então, como vocês puderam observar, existe uma infinidade de indicadores que podem ser utilizados, a combinação, né, a composição desses indicadores sob a forma de índices e, igualmente, uma multiplicidade de índices. Claro que eu procurei dar ênfase aqui a índices aí de aplicação na nossa área ambiental. Trazendo aqui o que a OECD nos traz, né? Na verdade, é a Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento. Então, eles destacam, né? Eles recomendam a aplicação do que como indicadores de sistemas sustentáveis. Então, né? Em consonância aqui com a nossa disciplina, inclusive. Indicadores de desempenho-chave, índices compostos, índice de investimento socialmente responsável, isso está realmente bastante em voga, né? Principalmente em grandes empresas. Análises de fluxo de matéria e análises de fluxo de energia. Contabilidade ambiental, que eu já comentei com vocês há pouco. E a análise de ciclo de vida. As interconexões entre as categorias propostas, né? Então, por exemplo, análise de fluxo de material e energia e análise de ciclo de vida, são relevantes ao determinar se a combinação de categorias de metodologia resulta em melhor desempenho em termos de indicadores de sistemas sustentáveis. Então, o que eu quero dizer aqui, não é? Evidentemente, é recomendável utilizar mais de uma desses métodos, de uma dessas abordagens, digamos assim, né, para tomada de decisões, conclusões mais consistentes. Seguindo aqui, ferramentas em estudo na nossa disciplina. Aqui eu estou relacionando as principais, né, mas a gente vai estar estudando outras também. Então vamos lá, o que eu estou propondo, né, por meio dessa disciplina? As chamadas ferramentas de avaliação de ecoeficiência e de mensuração da sustentabilidade podem ser baseadas em fluxos de massa, fluxo de energia ou em combinações mais complexas, bem como aplicações mais específicas, né? Então, pegada ecológica, pegada hídrica, pegada de carbono, né, que são bastante conhecidas. A gente pode considerar a pegada hídrica como ela é relativamente recente, como uma ferramenta emergente. Pegada de carbono, dentro de toda essa tendência para uma economia de baixo carbono, ela ganhou uma grande relevância, não é? Seriam as pegadas ambientais. Aí nós temos a avaliação do ciclo de vida, análise de fluxo de material, análise de energia, análise de exergia. Evidentemente, a gente vai estudar, né, esses conceitos, do conceito de energia, o conceito de exergia. Podemos dar outros exemplos. O painel da sustentabilidade, também chamado painel de controle da sustentabilidade, o barômetro da sustentabilidade e análises multicritérios, dentre outros. Eu repito, a gente vai estar vendo, a partir da próxima semana, estes e outros, não é?
bem como vocês já começaram a se dedicar aí por meio daquele conjunto grande de artigos pré-selecionados, à leitura, ao estudo, à atividade de apreciação crítica de artigos que utilizam um ou mais dessas ferramentas. Procurando finalizar essa apresentação com algumas considerações. Evidentemente, eu não tenho a pretensão de esgotar, né, tudo isso, mas justamente abrir aqui um ponto para a gente dialogar mais. Então, vamos lá. Primeira consideração. As abordagens da ecologia industrial e da economia circular podem ser consideradas favoráveis rumo a uma possível e impossível sustentabilidade, embora estejam inseridas na chamada economia convencional. Então, é isso que eu quero realmente destacar, não é? Na minha concepção, e assim como de muitos autores, de muitos pensadores, a verdadeira sustentabilidade, como uma utopia, né, como uma meta bastante avançada, requer aí toda uma mudança de lógica, né, dessa economia convencional para uma outra economia, no caso aí, a que eu apresentei para vocês, que é a economia ecológica. Os indicadores e índices podem servir para diversas aplicações. A gente acabou de ver isso aí por meio dos conceitos, dos exemplos. Aplicações diversas que necessitam de acompanhamento periódico e a sua importância é indiscutível, não é? É isso que eu quero deixar claro. Contudo, né, eu trouxe aí um alerta, né? Então a gente alerta para o modo de seleção de indicadores e criação de índices, bem como ao modo de aplicação e interpretação. Então aqui, né, eu fiz questão de dar o exemplo do PIB, Produto Interno Bruto. Ele é um grande sucesso para a razão pela qual ele foi criada, né, o PIB, como um indicador de crescimento econômico. Ele é um grande sucesso, né? Ele cumpre exatamente ao propósito a que ele se destina, né? Atendendo o interesse de quem o criou, de quem o implantou, de quem o consagrou, na verdade. Então, todos os governantes, praticamente todos, né, ao redor do mundo, vão estar sempre orientados para o crescimento econômico e o crescimento do PIB, né? Mas, na verdade, ele não aponta para um rumo de sustentabilidade muito claro aí pelas afirmações, porque ele tem algumas externalidades que são absurdas, não é? Então, o bem-estar, a qualidade de vida, a saúde das pessoas, não é? Simplesmente, e a própria questão de impactos adversos ao meio ambiente não são considerados. Então, na verdade, embora o PIB esteja cumprindo plenamente o seu propósito, ele realmente está conduzindo a nossa humanidade a uma situação de colapso. Seguindo aqui, indicadores e índices de sustentabilidade não são indicadores tradicionais de sucesso econômico e qualidade ambiental, tá certo? Então vamos entender. Eu posso estar trabalhando num projeto, numa empresa, com ótimos indicadores de monitoramento de qualidade ambiental, né? Os exemplos dados, né? Qualidade para ar, qualidade para solo, água, mas ele por si só não é aplicado, né, na sustentabilidade como, digamos assim, no sentido amplo, tá? Então, é também uma observação que eu quero fazer aqui para a turma. A sustentabilidade plena requer uma percepção de um mundo mais integrada. E assim, os indicadores e índices devem relacionar a economia, o meio ambiente e a sociedade de uma comunidade, tá? Então, aqui eu faço menção à complexidade do conceito de sustentabilidade, com aquelas diversas perspectivas que vimos no vídeo passado, não é? Então, não é apenas econômico, social e ambiental, mas ecológico, territorial, governança, cultural e assim por diante. Trazendo agora para vocês, né, a indicação de atividades assíncronas, que são algumas palestras e vídeos de suporte aos estudos. Pessoal, diferentemente daqueles 3 vídeos anteriores que eu passei para vocês, que são sugestões, eu recomendo, são muito bons,
selecionei para vocês, são sugestões. Diferentemente, estes 4 vídeos aqui, eles realmente são suporte aos estudos aqui na disciplina, tá? Então, temos aqui o primeiro, pegada hídrica e metrópoles brasileiras, tá? Totalmente completo a respeito de pegada hídrica e trazendo para a nossa realidade, certo? Esse outro, o que é a pegada carbônica, como calculá-la e como reduzi-la, muito didática, né? Também um vídeo muito bacana. Avaliação de ciclo de vida, aplicações, realmente é uma aula com diversas possibilidades de aplicação, né? Primeiro, do que é, né, esse método consagrado, avaliação do ciclo de vida, e diversas aplicações, e também esse aqui, né, que é também uma palestra de um outro professor especialista nessa área, não é? Análise exegética. Então, ele explica o conceito de exergia e demonstra aí exemplos de aplicação da análise exegética para o ensino e para a pesquisa. Então, recomendo que vocês possam se planejar, não é? E que ao longo dos próximos dias, das próximas semanas, vocês possam conhecer com atenção cada um desses vídeos. Agora, evidentemente, não é? Quem já conhece, já trabalha com pegada hídrica, já conhece tudo, então não faria sentido, não é? A mesma coisa, quem já tem um domínio aí sobre as etapas da avaliação de ciclo de vida, né, fica dispensável realmente de assistir este vídeo. Mas a recomendação é geral para a turma como um todo. Tá? Principalmente na parte aqui de exergia, que é tão pouco conhecida da maioria de nós. Então, reforça a importância de vocês se dedicarem a essas atividades assíncronas ao longo das próximas semanas. Finalizo aqui com algumas referências, principais referências, enfim, citadas, né, ao longo dessa apresentação, utilizadas para a elaboração desse material. São várias. E finalizo esse momento de apresentação. Satisfação grande poder partilhar todas essas ideias, esses conceitos e essas aplicações com a turma. Uma grande compilação. Eu espero que esteja sendo bastante interessante e útil a cada um de vocês. Eu vou finalizar a gravação nesse momento e vamos seguir para o momento seguinte de diálogo, de troca de ideias, contribuições, sempre muito participativas, como vem sendo nas últimas semanas. Satisfação, gente!